Olá, pessoal, dando sequência à série de martírios cristãos, né, dos primeiros cristãos, vou falar nesse vídeo sobre o martírio de Inácio. Tá? Inácio foi bispo da igreja de Antioquia nos primeiros anos do século II, segundo História Eclesiástica, livro 3, capítulo 22 do Eusébio de Cesareia. Né? Essa cidade síria, ela não era apenas uma das principais metrópoles do mundo antigo, mas também um dos grandes centros do movimento cristão no início. Né? Foi em Antioquia que os seguidores de Jesus receberam pela primeira vez o nome de cristãos, conforme consta lá em Atos 11:26, e que a comunidade local patrocinou as viagens missionárias de Paulo. Inácio Martins de Antioquia é considerado o representante eclesiástico mais importante, bem-sucedido na luta do século II contra a heresia, as heresias. Né? Ele, segundo Litzmann, ele é um homem de organização, cujo significado o Litzmann caracterizou da seguinte maneira: em Inácio já descobrimos que o episcopado monárquico é um fato consumado e aplicável tanto à Síria quanto ao oeste da Ásia Menor. Bom, não por outra razão que muitos historiadores protestantes irão questionar a autenticidade de tudo que diz respeito a Inácio, porque eles estão querendo atingir esse ponto, né, dele ser bispo, né, essa posição de bispo que ele ocupa. Né. Tudo quanto sabemos de Inácio provém das 7 cartas ditas autênticas. Esse grupo de cartas foi ampliado na Idade Média, mas 7 cartas são ditas autênticas, que ele escreveu enquanto era conduzido acorrentado de Antioquia a Roma. Então, nós temos a epístola a Policarpo, de Esmirna, a epístola aos Esmirniotas, aos Efésios, Filadelfos, Magnésios, Romanos e os Trálios. Por algum motivo, sua fé cristã o colocou em conflito com as autoridades de Antioquia. Um pelotão de soldados escoltou Inácio de Antioquia até Roma, percorrendo mais ou menos a mesma rota que Paulo percorreu em sua terceira viagem missionária. Quando passaram pela cidade de Esmirna, o Policarpo ele pôde se encontrar, ele foi permitido que ele se encontrasse com Policarpo. Policarpo ele seria martirizado 4 décadas depois. Esse martírio de Inácio teria acontecido aí no reino de Trajano e teria sido pelo ano lá por volta de 117. Nessa época, teria também ocorrido as perseguições ao bispo Clemente de Roma. São pouco conhecidas as condições do processo de Inácio, e provavelmente morreu no ano 117, como eu falei, no Coliseu de Roma, que então estava em fase de acabamento, por ocasião dos espetáculos de Trajano, para comemorar a vitória contra os dácios. O bispo condenado recomendou aos discípulos romanos, né, não impedissem a sua morte, porque Inácio ansiava morrer por Jesus Cristo. Ele diz assim: eu suplico a vocês, não mostrem comigo uma caridade inoportuna, permitam-me ser pasto das feras, pelas quais me será possível alcançar a Deus. Antes excitem os leões, para que se convertam em meu sepulcro. Assim serei um verdadeiro discípulo de Cristo. Sou trigo de Deus, quero ser triturado e moído pelos dentes das feras, a fim de me converter em pão puro de Cristo. Bom, por fim, não sabemos o que aconteceu a Inácio, porque depois de ele ter escrito essas cartas, ele desaparece da história. Né? Quando ele chega lá em Roma, lá por essa época, né, 117, 116, ele, ao chegar em Roma, quando ele escreve aos romanos, né, ele faz a seguinte observação: é claro que não estou dando ordem a vocês como Pedro e Paulo. Eles eram apóstolos, eu sou apenas um criminoso condenado. Eles eram livres, ao passo que estou acorrentado como um escravo, mesmo agora que estou escrevendo. Então, ele, ao chegar em Roma, ele se refere que Pedro e Paulo já haviam estado por lá, passado por Roma. Né? Isso está escrevendo por volta de 116.
Tá? Com relação a esse martírio, né, ele faz um paralelo do martírio com a celebração da Eucaristia. Né? Ele faz um paralelo com o capítulo 6 do Evangelho de João, que Jesus declara: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. João 6,53. Então ele traça um paralelo aí: comer a carne, beber o sangue de Cristo, está se referindo ao martírio de Cristo na cruz. Né? Se alguns, como eu falei, alguns historiadores protestantes e céticos, né, que questionam toda a autenticidade das cartas de Inácio. Né? Um dos argumentos é que Trajano ele não teria perseguido os cristãos. Né? Naquela carta que a gente vai analisar em outros vídeos, analisado, né, que é Plínio o Jovem, né, que é o governador da Bitínia, ele escreve para Trajano perguntando o que fazer com os cristãos. Né? E Trajano diz: não perseguir, diz para não perseguir os cristãos. Então, ali seria uma prova de que nunca houve perseguição de Trajano, não teria motivo para Trajano mandar trazer Inácio de Antioquia para Roma. Né? Aí, bom, aí cabe ler um pouco, então, a carta do próprio Plínio, né, que está aqui no Gilberto Angelosi, tá? Aqui na página 87, em que Plínio fala o seguinte: ele está perguntando o que fazer, né, para Trajano. Aí ele diz assim: eis, entretanto, a norma que eu tenho seguido para aqueles que me foram denunciados como os cristãos. Então, veja, isso é antes da resposta de Trajano. Ele está dizendo: olha, eu vou dizer o que eu tenho feito. Eu pergunto a eles se eles são cristãos. Se eles confirmam, eu pergunto uma segunda e terceira vez, ameaçando-os com suplício. Aqueles que perseveraram, mandei executar, seja qual for o significado da sua confissão. Eu estava certo de que era necessário punir pelo menos essa teimosia e essa obstinação inflexível. Então, punição como exemplo. Então, você imaginar que ele escolhe um bispo para punir, é possível, né? Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas está dentro do esquema. Ele está dizendo aqui que ele sim condenava e martirizava alguns cristãos. Né? Então, é possível que essa carta daí ela esteja se referindo ali na região da Síria, da Antioquia. Né? Então, é possível que seja a perseguição a Inácio. Né? Isso também é confirmado aqui pelo Helmut Köster, tá? Introdução ao Novo Testamento, que ele fala das cartas de Inácio. Né? Vamos ver o que ele diz das cartas de Inácio? Bom, primeiro ele diz o seguinte: ele fala das versões conhecidas das cartas de Inácio na Idade Média. Essas recensões foram conhecidas como recensões longas, que incluíam mais cartas. Né? O total, ao invés das das 7 cartas mencionadas por Eusébio, aparecem 14 cartas. Tá? Os estudos de Theodor Zahn e Lightfoot no século XIX demonstraram convincentemente que as 6 cartas da Recensão Média e a carta dos Romanos, totalizando 7 cartas, na forma que ela aparece no Martyrium Colbertinum, isto é, as 7 cartas mencionadas por Eusébio, eram cartas originais de Inácio. Tá? Então, aqui ele está se referindo às cartas, pelo menos essas 7, como cartas autênticas. Né? Aqui vem o seguinte: a informação de Eusébio, História Eclesiástica 3:22, de que Inácio era bispo de Antioquia, em torno da virada do século I, que foi martirizado sob o imperador Trajano, parece confiável, página 300, especialmente considerando que o relato do martírio de Inácio, preservado independentemente de Eusébio, o Martyrium Colbertinum, confirma esta data.
Policarpo, bispo de Esmirna, a quem Inácio escreveu uma de suas cartas, foi martirizado em 167, 40 anos depois, de acordo com Eusébio, História Eclesiástica 4,14. Como Policarpo já era bispo quando Inácio lhe escreveu, a data mais apropriada para o martírio de Inácio se situa nos últimos anos de Trajano. Então, esse é o depoimento de Helmut Küster, que está se referindo a documentos independentes do Eusébio. Tá? Já é uma leitura aqui do livro do Küster, aqui é um livro de 2005, né? Temos aqui a carta do Plínio, que fala que ele sim perseguiu os cristãos e que é factível o martírio de Eusébio, de Inácio. Então, é isso. Muito obrigado, então.